Você já imaginou, já pensou a respeito que nós temos registrados a maior pregação de todos os tempos? Você e eu temos registrados num só livro, não só a maior pregação, mas o maior pregador de todos os tempos. O maior pregador de todos os tempos é Jesus. E a maior pregação de todos os tempos é o Sermão da Montanha, ou o Sermão do Monte, Mateus 5-7. E nós estamos chegando no final desse ensinamento profundo de Jesus a respeito do que significa o reino de Deus, o que significa o discipulado com Ele, o que significa seguir a Ele. Então ele começa se assentando num monte e os seus discípulos estão ao seu redor e a multidão se achega. Ele começa a ensinar o que significa ser feliz no reino de Deus. Ele passa a ensinar as bem-aventuranças, ele passa por diversos ensinamentos a respeito daquilo que é a essência do que nós devemos ser como discípulos dele. E ele encerra a palavra dizendo: felizes são aqueles que ouvem a minha palavra e as pratica. Felizes são aqueles que ouvem a palavra e as pratica. E aí ele termina com uma história tremenda. Em Mateus 7, versos 24 a 27, que eu passo a ler, é tremendo. Diz assim: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu. Porque não tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu e foi grande a sua queda. Uma das coisas que eu tenho refletido muito na palavra de Deus é que existem muitos momentos que nós sentimos Deus, que nós somos inspirados pela presença de Deus e somos fortalecidos nele. Momentos em que nós temos uma comunhão profunda na igreja, momentos que nós estamos engajados na missão, momentos em que nós estamos crescendo absurdamente na fé, então a gente está fortalecido, a gente está animado com as coisas de Deus. Mas eu sei que você e eu temos passado por situações nessa pandemia que têm balançado a nossa fé, que têm feito a gente repensar muita coisa. Eu sei que você e eu tivemos que sair ou fortalecidos desse tempo de pandemia ou quase descrentes por conta do sofrimento e dos grandes desafios diante de nós. Mas perceba o que Jesus diz: que a casa daquele que está construída sobre a rocha, vem as tempestades e não cai, são aquelas pessoas que ouvem a palavra e as praticam. Ouvem a palavra e as praticam. E aqueles que a tempestade vem e a sua casa cai, é porque ouve a palavra, mas não pratica. No tempo em que a nossa fé é testada, no tempo que a aprovação vem, a gente não precisa sentir a Deus, a gente precisa obedecer a Deus. Por isso, nesses tempos em que a nossa casa, que a nossa vida tem chacoalhado por conta das circunstâncias, você precisa revisar em que de fato você crê. Você crê em sensações que você tem? Você crê naquilo que você acha que é bom? Ou você crê no Deus eterno, Criador dos céus e da terra, ainda que você não esteja entendendo o que está acontecendo, mas é nesse Deus que você crê e você vai se mover em obediência, ainda que você não sinta, mas a sua fé vai ser provada e vai mostrar se aquilo que você aprendeu ao longo de tantos anos realmente faz diferença para você, realmente é luz para o teu caminho, direciona a tua história, ou se você creu em apenas histórias que não faz muito sentido nesse tempo de sofrimento e incertezas. A provação e a dificuldade, as tempestades, colocam à prova no que de fato está a nossa confiança. Se está em Deus, eterno, Criador dos céus e da terra, ou se está nas circunstâncias da vida. Se elas vão bem, eu confio em Deus. Se não vão bem, eu não confio. Faça essa revisão de vida. Creia tão somente em Jesus, que Ele é fiel e permanece fiel em todo o tempo.
Deus abençoe.